Hoje eu vim conversar com vocês sobre o que os traumas de quando você era criança remetem na sua vida no hoje em dia. Remetem na sua vida no decorrer dos tempos, no decorrer da sua vida. Oi, para quem não me conhece, eu sou a Patrícia Perucci, sou mentora e terapeuta de mulheres. O que certas situações que acontecem na sua vida, que aconteceram na sua vida, lá na sua infância, na sua adolescência, tem de sombra na pessoa, na mulher que você é hoje, na mentalidade que você tem hoje, em conquistar os objetivos que você quer conquistar hoje. Bom, para quem não sabe da minha história, quando eu tinha 13 anos, eu fui abandonada por uma pessoa que era considerada o meu braço direito, que era considerada a melhor pessoa para estar na minha vida e que quando eu crescesse, eu imaginava que a gente ia crescer juntos de uma forma mais unida, assim, éramos o braço direito do outro. Então eu posso dizer com propriedade que um trauma do abandono, ele pode mudar completamente a sua vida. Como eu posso dizer para vocês também que pode moldar a sua mente para que você não consiga mais se desvincular daquele momento, daquele fato, daquele acontecido naquela época da sua vida. Eu sempre cresci rodeada pela minha família, sempre fui rodeada dos meus primos, das minhas tias e da minha avó. Até porque a gente só tínhamos uns aos outros naquela fase daquela vida nossa lá. Então, quando eu tinha entre 13 para 14 anos, tudo mudou drasticamente na minha vida. Pessoas foram embora repentinamente e eu não consegui entender o porquê. E principalmente essa pessoa que era muito importante para mim. Não digo do meu pai e da minha mãe, porque até hoje a gente tem um vínculo muito forte. Mas isso também, essa partida repentina, ocasionou a dependência emocional que eu tenho nos meus pais, que eu tinha nos meus pais. Eu não conseguia viver a minha vida sem que estivesse longe dos meus pais. Eu achava, pelo simples fato que eu fosse viver a minha vida, eu estaria trazendo alguma discórdia ou algum desgosto a eles de uma forma no geral. Então, isso é muito importante a gente saber distinguir as coisas que acontecem na nossa vida. Seja um acontecimento marcante, seja o nascimento de um ente marcante também, no caso uma irmã, que eu tive o nascimento da minha irmãzinha também um pouquinho antes dessa fase acontecer, e a gente acabou se unindo um pouco mais. Mas não que fosse o suficiente para que aquele pensamento, aquele sentimento de abandono tivesse mudado na minha vida. Muito pelo contrário, só fez com que eu me sentisse ainda mais pior. Então, essa sombra desse abandono foi recorrendo na minha vida ao longo dos anos e me tornando muito dependente emocional das pessoas. Eu necessitava de validação, eu necessitava de autoafirmação das pessoas afirmarem que eu era bem. Eu não aceitava também o simples fato de mim aparentar ser muito mais nova do que eu deveria, porque eu achava que era para mim uma ofensa. Só que ao passar do tempo eu fiquei pensando muito sobre o decorrer e também conversei com algumas mulheres mentoras também sobre essa área, e elas me fizeram entender que a minha mente ficou travada naquela fase do abandono. A minha mente, em vez de se desenvolver, ela ficou presa naquele momento. Então eu passava para as pessoas uma adolescente de 13 anos traumatizada. Muitas das vezes uma mulher, ela não precisa ser literalmente abandonada pelos pais para simplesmente se sentir mal, para simplesmente ter traumas marcantes na sua vida. O simples fato dela ser abandonada por alguém que ela nunca imaginou que seria abandonada, já faz com que isso aconteça na vida dela. E hoje, pela primeira vez, eu consigo falar sobre isso sem que eu me sinta mal, sem que eu chore, sem que eu fique presa naquilo lá. E também eu consegui mudar várias coisas, vários pensamentos depois que eu descobri isso. Eu descobri que ainda assim, essa sombra me assustava no decorrer de toda a minha vida, de todo o meu desenvolvimento, porque era um trauma que eu achei que eu tinha curado, mas eu não tinha tratado da forma correta. Então é isso que eu vou trazer aqui para vocês hoje, que muitas das vezes as suas crenças limitantes, as suas crenças de incapacidade só estão ainda assim ligadas naquele trauma anterior de que você não conseguiu tratar novamente, que você não conseguiu tratar de uma forma correta. Tá me entendendo? Então, o certo em si é você prestar muita atenção, você saber quem você quer ser. Se você já sabe quem você quer ser, então pense o que você pode fazer para se tornar essa pessoa, para se tornar essa mulher. Independente dos seus traumas, dos seus medos, das suas
pensamentos ruins, até porque a gente tem que moldar tudo isso, a gente tem que fazer a gente pensar melhor sobre nós. Um abandono não diz sobre nós e diz sobre a pessoa em si, porque a pessoa não foi capaz de manter você na vida dela. É a mesma coisa do abandono da mãe, do abandono do pai. A pessoa, o pai e a mãe optou por te abandonar, optou por não querer carregar você. Porque, na verdade, eles não foram dignos de você. Não ao contrário. Não, você não foi digna do amor, você não foi digna da compaixão, da misericórdia e do afeto. Tudo que acontece na sua vida é para você conseguir se tornar a mulher que você quer ser, para você conseguir se tornar a mulher que você tanto almeja ser. Esse abandono fez com que eu achasse que eu nunca seria merecedora de nada. Eu saía de um relacionamento e engatava em outro relacionamento. Eu saía desse relacionamento e engatava em outro relacionamento. E eu sempre terminei os meus relacionamentos porque eu não queria me sentir abandonada novamente. Era uma coisa que eu nunca na minha vida queria sentir novamente. Então eu preferia abandonar do que eu ser abandonada. Então isso acabou me atrapalhando muito, até no meu próprio casamento, porque as minhas crenças de merecimento não achavam que eu era merecedora de um casamento digno, não era merecedora de um casamento bom. Então eu ficava todo o tempo falando pra ele, se não tá bom a gente se separa, se não tá bom a gente se separa. Já ocasionou separações por conta de mim, da minha crença que não merecia aquela situação, de mim achar que a qualquer momento ele poderia me abandonar e eu acabava o abandonando. Então, tudo o que acontece na sua vida, na sua infância, porque assim, a nossa vida, a gente é um livro branco, do 0 aos 7 anos. E dos 7 aos 12, 13, é a fase que a gente constrói a nossa autoestima. É a fase que a gente constrói a nossa autoconfiança. E nessa fase foi que aconteceu esse trauma tão grande na minha vida. Então eu cresci sendo uma mulher com autoestima baixa, sem autoconfiança, sem autocontrole, eu não tinha domínio próprio, eu vivia uma vida procrastinadora, fracassada, e toda vez eu só imaginava como que eu conseguiria chegar num lugar que eu tanto almejava chegar, mas que eu também ao mesmo tempo não me esforçava para chegar. Porque eu não queria abrir mão daqueles sentimentos ruins, eu não queria abrir mão daquele pensamento ruim, eu não queria abrir mão de hábitos ruins. Então eu descobri que a partir do momento que eu tratasse esse trauma para cortar esse mal pela raiz, essa sombra pararia de me assombrar pelo resto da minha vida. E é isso que acontece. Hoje eu consigo conversar sobre o assunto, pessoas me perguntam sobre essa outra pessoa e eu consigo responder de uma forma natural, sem ataque, sem com que a pessoa sentisse que eu estava mal ou que eu não conseguia falar mais sobre, porque eu passei 8 anos da minha vida dizendo que essa pessoa nunca existiu. Meu marido foi saber da existência dessa pessoa há muito pouco tempo. Na verdade, creio eu que há uns 2 anos só ele sabe da existência dessa outra pessoa, porque foi um trauma tão abalado pra mim, foi uma coisa que me deixou tão ruim, que eu não gostava nem de compartilhar a existência dessa outra pessoa. Eu não gostava de compartilhar nem que essa pessoa tinha nascido alguma vez e tinha feito parte da minha vida, entende? Então, é isso que eu falo pra vocês sobre tratar um trauma, curar um trauma e realmente manter esse trauma só esquecido. Porque na minha parte, eu deixei por muito tempo apenas esquecido, ao invés de tratar. Eu não conversava sobre, eu falava que eu não sabia, eu falava que eu não conhecia, que eu não lembrava, mas na verdade era só um trauma mal curado. Então, depois que eu aprendi a me desenvolver, que depois que eu aprendi que tudo isso ainda era a minha sombra, eu consegui mudar completamente a minha perspectiva de vida, os meus pensamentos, os meus hábitos, e olha, por incrível que pareça, eu até consegui criar a agenda funcional que eu tanto temi, que me deu tanta dificuldade para criar. E foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado de alguma forma a vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha e ativa o sininho das notificações. Beijo!